Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali, radiotv.com. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui e Ali Notícias. Os destaques do dia. Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio acumula em 100 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Mensagens de incentivo à prevenção do câncer de mama. Empresa Cutrale faz mais doações em prol de Bebedouro. Poupa tempo com atendimento presencial na cidade. Câmara de Vereadores vota hoje projeto que proíbe entrega de obras inacabadas. Conquista de credibilidade é o tema do editorial. Os resultados dos jogos pelo Brasileiro das séries A e B, o Paulista da A3 e outros de categorias menores. Segunda-feira, 5 de outubro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 279 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição 4.967, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta segunda-feira para Bebedouro e a microrregião.
O pôr do sol se dará às 6 horas e 13 minutos. Temperatura máxima de 39 graus. Umidade relativa no ar, 39%. Para amanhã, terça-feira, também sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 40 graus e mínima de 23. Comemoram-se hoje, 5 de outubro, o dia da proclamação da República Portuguesa em 1640, cuja capital é Lisboa, o Dia da Ave e o Dia Nacional da Cidadania. Hoje, 5 de outubro, é o dia de São João Pena e de Santa Flora. João Pena viveu no século XII e entrou para o mosteiro Reganate, que seguia a ordem franciscana. Segundo a igreja, sua grande provação foi escolher entre 2 caminhos propostos por um anjo: passar um dia no purgatório ou 7 dias de sofrimento na terra. João Pena morreu pouco depois, em 5 de outubro de 1275. Flora foi uma religiosa hospitaleira da Ordem de Jerusalém. Ela viveu no século XIV. Flora levou uma vida mística e de doação. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 5 de outubro de 1897, a terceira expedição militar enviada a Canudos liquidou o arraial liderado por Antônio Conselheiro. Em 5 de outubro de 1980, a atriz Dorinha Durval, que interpretou uma das irmãs cajazeiras na novela O Bem Amado, matou o marido com 3 tiros. Ela foi condenada a 6 anos de prisão em regime semiaberto. No dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição Brasileira foi promulgada por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E em 5 de outubro de 1997, o Papa João Paulo II celebrou missa no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para cerca de 2 milhões de pessoas, encerrando a sua terceira visita ao Brasil. RádioTV.com. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2.305 da Mega Sena, sorteado sábado na cidade de São Paulo. O próximo sorteio, o prêmio pode ser de 100 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 07, 16, 22, 38, 55 e 57. Outra vez 07, 16, 22, 38, 55 e 57. Ao todo, 124 apostadores acertaram a quina, para cada um R$ 49.100. Outras 9.200 pessoas acertaram a quadra, para cada uma R$ 925. O próximo sorteio deve ser realizado quarta-feira, dia 7 de outubro. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2.306 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado na quarta-feira, mas às 8 da noite. O prêmio estimado pode chegar a 100 milhões de reais. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui Ali RádioTV.com. Mês da
das Crianças na Tudo Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamentos estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tudo Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para a sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Agora as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 8 horas da noite de ontem. O país registrou 364 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 146.375 mortes desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 657, uma variação de menos 12% em relação aos dados registrados em 14 dias. É o 12º dia seguido com essa média abaixo da casa dos 700. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 4.914.906 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 9.049 desses confirmados no último dia. A média móvel de novos casos foi de 26.142 por dia
uma variação de menos 13% em relação aos casos registrados em 14 dias, ou seja, também encontra-se na faixa que aponta a estabilidade. A televisão brasileira mostrou ontem de forma intensiva as imagens de uma câmera de segurança mostrando o momento em que as 5 prateleiras de 10 metros de altura desabam umas sobre as outras num dos maiores supermercados de São Luís, no Maranhão, na última sexta-feira. 8 pessoas ficaram feridas e uma jovem de 21 anos morreu. Um inquérito do Ministério Público também vai apurar a denúncia de um funcionário do supermercado que prefere não aparecer. Ele diz que uma das estantes foi trocada de lugar sem que fosse desmontada, o que teria deixado a estrutura instável, como mostra o vídeo gravado semana passada e que vai ser anexado ao inquérito. Hoje, dia 5 de outubro, instituições financeiras começam a cadastrar as chaves Pix em preparação para o novo sistema de pagamento e transferência de dinheiro disponível para os brasileiros a partir de 16 de novembro. O Pix funcionará 24 horas por dia, todos os dias, será gratuito, irá completar transações em até 10 segundos e será seguro de acordo com o Banco Central. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3.300.000 trabalhadores nascidos em fevereiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Entre os beneficiários estão 2.100.000 que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão de R$300. Outros 1.200.000 ainda vão receber alguma das parcelas de R$600, entre eles trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$600 do benefício. Já para os beneficiários do Bolsa Família, a Caixa concluiu na semana passada o pagamento da primeira parcela de R$300. A próxima será paga a partir de 19 de outubro. Interessados em validar o diploma de medicina obtido em universidade estrangeira para atuar no Brasil têm até hoje, dia 5 de outubro, para se inscrever no Revalida 2020. A inscrição deverá ser feita pela internet até às 11h59 da noite de hoje. O valor é de R$330. Só serão aceitas as inscrições dos candidatos que cumprirem todas as exigências do edital. Segundo o INEP, responsável pelo exame, o candidato deve conferir os dados e os documentos anexados no sistema para não perder a chance de participar da prova. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana, de sexta-feira, dia 2, até ontem, domingo, dia 4 de outubro, a concessionária de rodovias TEB realizou 55 atendimentos aos usuários. Teve atendimento para 3 acidentes. Infelizmente, em um desses acidentes, nós tivemos 2 óbitos. Então, o primeiro acidente ocorreu na sexta-feira, por volta das 19 horas. Foi na SP-323, que é a rodovia José Bela Veca, no quilômetro 22. O acidente foi atropelamento de um animal bovino e envolveu uma carreta Scania. E conforme nos informou o motorista, ele seguia no sentido Pirangia-Monte Alto, quando atropelou um boi que estava sobre a pista.
O impacto com o animal ocasionou danos na parte frontal da carreta e seguiu viagem após liberação da TMRV. O condutor tem 35 anos e reside em Luiz Antônio. O segundo acidente foi por volta das 22 horas e 30 minutos. Foi na SP-351, que é a rodovia Comendador Pedro Montelone, no quilômetro 159. No município de Bebedouro foi um acidente e envolveu 2 automóveis, um Volkswagen Paraty e um Chevrolet Celta. E segundo informações do local, o condutor da Paraty seguia no sentido Catanduva a Bebedouro quando, por motivos ignorados, ele invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Celta. O condutor da Paraty veio a óbito no local, tinha 32 anos e residia em Pirangi. Já o condutor do Celta foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para o PS do Júlia Pinto Caldeira. Horas depois tivemos a informação de que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Tinha 51 anos e residia no distrito de Botafogo. E o terceiro acidente foi no sábado por volta das 15 horas. Foi na SP-326, que é a rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 389. O automóvel envolvido nesse acidente foi um Renault Sandero. E conforme fomos informados, o condutor seguia no sentido Barretos a Bebedouro quando apresentou um mal súbito. Com isso, ele perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu na defesa metálica. O condutor e seu acompanhante sofreram ferimentos leves. Os condutores foram socorridos pelo Serviço Médico da TEB e levados para o pronto-socorro do Júlia Pinto Caldeira. Condutor de 57 anos e seu acompanhante de 59 residem em Votuporanga. Então, esses foram os acidentes que tivemos nesse final de semana. Um final de semana bastante negativo, né? Porque tivemos 3 acidentes e 2 mortes, Carol. Bom, Osmar, você acaba de falar aí de um acidente causado por mal súbito. Está muito calor, principalmente para quem trafega aí pelas rodovias e quem não tem ar-condicionado no veículo. Os cuidados devem ser redobrados, não é? É isso mesmo, né? Se hidratar, né, Carol? Se hidratar, tomar bastante líquido e procurar não viajar, embora o calor é intenso o dia todo, mas procurar viajar mais à noite, né? Deixar para à noite, talvez o clima está mais ameno, um pouco mais fresco, então a viagem é um pouco mais tranquila em relação ao calor. Se não for possível, tiver que viajar durante o dia, é se hidratar. Deixar o vidro aberto, mas mesmo assim vai entrar o mormaço, né? Talvez não vai ter muito jeito, mas se hidratar bastante, tomar bastante água, fazer paradas, aumentar as paradas, procurar uma sombra, se refrescar um pouco, para depois continuar a viagem. Quem não tem ar-condicionado, Carol, enfim, sofre um pouco com essas altas temperaturas, não é mesmo? Com certeza. Então tá bom, muito obrigada pelas informações, Osmar. Bom início de semana para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e as 20 concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias participam da campanha Outubro Rosa, movimento de conscientização para o controle do câncer de mama, o mais incidente em mulheres no mundo. Mensagens que reforçam a importância de exames preventivos são veiculadas em 388 painéis eletrônicos ao longo de rodovias concedidas. Redes sociais também divulgam peças sobre o tema. No Brasil, são estimados para este ano 66.280 casos novos, ou seja, 43,74 por 100 mil mulheres. Exames de rotina podem ajudar a reduzir o número de casos da doença. Apesar de raro, este tipo de câncer também pode acometer homens. O Outubro Rosa é celebrado anualmente para estimular a participação da população, de empresas e de entidades com ações de combate à doença, além de compartilhar informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento para a redução da mortalidade. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade?
De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali, radiotv.com. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o Cutrale faz mais doações em prol de Bebedouro. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tempo. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santinha aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro na rua Frei Antônio Preto 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Sococítrico Cutrale faz a doação de uma ambulância ao município de Bebedouro para atender às necessidades de emergência no combate ao novo coronavírus. Prefeito Fernando Galvão, ao lembrar que o grupo sempre colabora, enumera as últimas doações. Área do novo hospital estadual, testes PCR e 20 camas de UTI. Joaquim Macieira, diretor da Cutrale, assegura que faz parte da história da empresa engajar-se em iniciativas que promovam a saúde das populações nas regiões em que se faz presente. Destaque para o Hospital Estadual, o maior investimento em saúde na história de Bebedouro, 100 milhões de reais, dos quais 40 milhões de reais em obras de construção e 60 milhões de reais
em equipamentos e infraestrutura. Localizado em frente ao Bebedouro Shopping, o prédio de 5 andares ocupa área de 17 mil metros quadrados, incluindo o estacionamento. São 3 blocos. No primeiro, a parte para atendimento médico-hospitalar em 5 andares, incluindo os leitos, UTI e maternidade. No segundo, a administração e a cozinha. E no terceiro bloco, o setor de serviços de armazenamento e equipamentos. A nova unidade dispõe de 122 leitos, 20 deles de UTI, anfiteatro, capela ecumênica, maternidade, farmácia e centro de diagnóstico com equipamentos de ressonância magnética, ultrassonografia, radiografia, endoscopia, colonoscopia, eletrocardiografia, esteroscopia, broncoscopia e tomografia computadorizada. A Cotralha é um grupo familiar de agronegócios com posição de liderança no cultivo e processamento de laranja e no processamento e distribuição de suco da fruta, com operações no Brasil, Japão, Holanda, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Na alta temporada, são mais de 21 mil trabalhadores. Aqui ali, radiotv.com. Poupatempo presta novamente atendimento presencial em Bebedouro, mas somente com agendamento prévio, feito pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. A capacidade de atendimento é de 30%, com prioridade para serviços que necessitam da presença do cidadão, por exemplo, solicitação do RG da primeira habilitação. Outros, como carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento e transferência de veículo, devem ser feitos pela internet ou pelas plataformas digitais. Mais de 80 serviços podem ser realizados online com agilidade e conforto, sem necessidade de sair de casa, para minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus e garantir a segurança da população e dos colaboradores. Haverá controle de acesso às unidades do Poupatempo. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a aferição de temperatura e a higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento interpessoal está reforçada, com sinalização em bancos de espera, marcações no chão e outras orientações. Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem, aos 85 anos, Ivanilde Soares da Rocha, natural de Sobralina, Minas Gerais. Residia na rua Mariano Mendonça, no Jardim Pedro Maia, em Bebedouro. Viúva de José Lucas Sobrinho. 10 filhos: Maria, João, Adão, Pedro, José, Marlene, Nalva, Marilza, Ivani e Adair. O corpo de Ivanilde Soares da Rocha encontra-se no velório Arnaldo Daolio, de onde será levado para sepultamento hoje, à 1h da tarde, no cemitério São João Batista. Funerária Ressurreição anuncia o falecimento aos 85 anos de Ivanilde Soares da Rocha. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery.
Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para a sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839 Centro Bebedouro. Telefone 3342-7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, conquista de credibilidade. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Pudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Apenas uma matéria consta da ordem do dia da sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite da Câmara de Bebedouro. Trata-se da discussão e votação do veto total ao autógrafo da Lei 5.382 de 2020, referente ao projeto do vereador Nasser Abdala, do PDT, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas inacabadas, das que não atendam ao fim a que se destinam e das que não estejam em condições de atender a população. Aqui e Ali Notícias, editorial. Conquista de credibilidade. Profissional de vendas precisa entender que credibilidade é como reputação e que isso não se conquista da noite para o dia. Ao contrário da simpatia, que se consegue rapidamente, com uma conversa leve e atraente, a confiança leva tempo. Ter credibilidade significa que o outro acredita no que você diz, faz e vende. Assim, é comum igualar esse termo à autoridade e à influência, embora esses sejam apenas alguns dos tijolinhos necessários para erguer o próprio crédito. Uma venda é realizada após convencer alguém a realizar a compra. Para lograr êxito, a empresa, o produto e o vendedor precisam ser primeiramente confiáveis. Mas como se consegue isso? Antes de tudo, entenda que é fundamental o crédito pessoal, o que ocorre pela conexão emocional e a influência recheada de características como autenticidade, humildade, honestidade e vulnerabilidade. Outro atributo importante é a confiança profissional, que é baseada na credibilidade e fundamentada em conhecimentos, habilidades e capacidades. Leve em conta ainda que as decisões são muito influenciadas por aspectos emocionais, por mais que você se vê totalmente embasado pela razão. Quando se fala de confiança em vendas, logo vem à cabeça os aspectos emocionais.
técnicas de trazer de volta, de criar uma relação, de empatia e de escuta ativa. Já a credibilidade está mais relacionada a fatores emocionais, à imagem e à prova social. Assim, para gerar confiança é preciso demonstrar expertise total e ser reconhecido positivamente pelo seu trabalho. Quando a marca é conhecida ou o produto já tem visibilidade positiva no mercado, fica muito mais fácil vender e a confiança é, de certa forma, transferida ao vendedor. Para construir confiabilidade na área de vendas é necessário desenvolver competência e saber transmitir, fazer com que o cliente entre em contato com a sua marca em algum momento, com que acredite em você, no produto e na sua empresa. A credibilidade do vendedor é ser, acima de tudo, honesto e transparente. Nada de fazer uso da mentira, de tentar enganar, de prometer o que não pode cumprir, de bancar o esperto e de forçar a venda para quem não precisa de seu produto ou serviço. Além disso, conhecer bem a situação de quem o procura para negociar, ter segurança para fazer o diagnóstico preciso e oferecer a solução correta, e até pode ser que a ideal não seja a sua. Acredite, os que entram em contato com você reagem bem a este choque de realidade. É o que dá coragem de mudar e o que realmente faz a diferença na vida de quem o procura. Não se esqueça de que ter postura desafiadora é ganhar autoridade e respeito. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, os resultados dos jogos pelo Brasileiro das séries A e B, o Paulista da A3 e outros de categorias menores. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorin investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 13ª rodada. Grêmio de Porto Alegre e Inter de Porto Alegre empataram em 1-1. O Palmeiras venceu o Ceará 2-1. Bahia perdeu para o Sport Recife 2-1. RB Bragantino e Corinthians empataram em 0-0. Botafogo do Rio e Fluminense ficaram no 1-1. Flamengo do Rio venceu o Atlético Paranaense 3-1. Coritiba e São Paulo empataram em 1-1. Fortaleza e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. O Goiás perdeu para o Santos 3-2. E o Atlético Mineiro venceu o Vasco da Gama 4-1. Brasileiro da Série B, 13ª rodada. Figueirense de Santa Catarina venceu o Oeste por 4-1. CRB de Alagoas venceu o Avaí de Santa Catarina por 3-1. Operário de Ponta Grossa e Vitória da Bahia empate em 1-1. Botafogo de Ribeirão venceu o Paraná Clube 1-0. Ponte Preta de Campinas perdeu em casa para o Juventude de Caxias do Sul 3-1. Náutico do Recife perdeu para o Confiança de Sergipe 1-0 e o Brasil de Pelotas perdeu em casa para a Chapecoense de Santa Catarina por 1-0. Sampaio Corrêa do Maranhão venceu o CSA de Alagoas por 1-0. América de Minas e Guarani de Campinas empataram em 0-0 e o Cuiabá venceu o Cruzeiro de Belo Horizonte 1-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Brasileiro Sub-20 ontem, Botafogo e Vasco empataram em 1-1. Palmeiras venceu Vitória 2-0. Grêmio e Flamengo ficaram no 0-0. Fluminense venceu São Paulo por 1-0. Santos venceu América de Minas 3-1. O Sport perdeu para o Internacional por 1-0 e o Atlético Mineiro empatou com o Ceará 1-1. Agora o Brasileiro Feminino. Ontem o Flamengo goleou o Osasco Audax 4-0. Vitória foi goleado pelo São Paulo por 6-0. Kinderman de Santa Catarina e Cruzeiro empataram em 1-1. A Ponte Preta perdeu em casa do Grêmio de Porto Alegre 3-1. E o Corinthians goleou São José 3-0. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora o Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, 14ª rodada. Paulista de Jundiaí e Linense empataram em 1-1. Batatais e Velo Clube Rio Clarense também 1-1. Grêmio Osasco perdeu para o Capivariano 2-1. Marília e Desportivo Brasil de Porto Feliz empate em 1-1. Primavera de Indaiatuba perdeu para o Noroeste de Bauru 1-0. Esporte Clube São Bernardo venceu Barretos 1-0. Rio Preto perdeu para o Nacional da Capital por 2-1. E o Olímpia foi derrotado pelo Comercial de Ribeirão por 3-0. Aqui Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, em dia ruim para os mandantes, Atlético Mineiro se isola na liderança do Brasileirão. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro.
muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Em um domingo que não foi muito bom para os mandantes, 2 vitórias em 7 jogos, o Atlético Mineiro levou um susto, mas acordou e se isolou na liderança ao golear o Vasco da Gama. A 4ª vitória seguida fez o time comandado por Jorge Sampaoli chegar aos 27 pontos, abrindo 5 de Internacional e Palmeiras, que estão empatados com 22. Sem ganhar há 3 partidas, o gigante da colina estacionou nos 18 e caiu para o 9º lugar. Diante de um time misto do Atlético Paranaense, o Flamengo ganhou no Maracanã por 3-1 e subiu para a 4ª colocação com 21 pontos. O Furacão tem 14 e está na 12ª colocação. Atrás do Flamengo, empatados com 20 pontos, estão Sport Recife e Santos, que ganharam de Bahia e Goiás, respectivamente, além do São Paulo, que ficou no empate com o Curitiba por 1-1. Técnico Fernando Diniz, do São Paulo, está balançando no cargo. Os adversários lutam contra o rebaixamento. O Goiás tem 9 pontos e é o lanterna, enquanto Curitiba e Bahia estão empatados com 12. Mas o Coxa está atrás nos critérios de desempate. Na Arena Castelão, Fortaleza e Atlético Goianiense empataram sem gols. O VAR anulou um gol do tricolor e gerou polêmica. Na zona de rebaixamento estão Goiás com 9, Botafogo, Bragantino e Coritiba com 12 pontos cada. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. 7 jogos movimentaram a 4ª rodada do Brasileirão Sub-20 neste domingo. Destaque para Internacional, Palmeiras, Fluminense e Santos, que venceram seus jogos. Com os resultados da rodada, o Internacional é o novo líder da competição com 10 pontos. O Inter gaúcho não quis saber se o jogo era na Ilha do Retiro e impôs ao Sport a primeira derrota na competição. O gol do triunfo gaúcho foi marcado aos 29 minutos do segundo tempo. Vitinho fez uma bela jogada e deixou Vinícius na boa para estufar as redes. Com o resultado, o Inter gaúcho chegou aos 10 pontos e pulou para o topo da tabela. Já o Sport Recife é o 4º com 9 pontos. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Palmeiras Sub-20 começou a construir o resultado logo no primeiro minuto da etapa final. Aníbal recebeu já dentro da área e arriscou o chute. O goleiro fez a defesa parcial, mas no rebote o próprio camisa 9 mandou para o fundo das redes, 1-0. Já aos 12, Vitinho deixou Pedro Acácio na boa para marcar o segundo e sacramentar a vitória alviverde no Allianz Parque.
Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 9 pontos e pulou para a vice-liderança, enquanto o Vitória tem 4 e ocupa a 15ª posição. Terminou tudo igual no primeiro clássico carioca do Brasileirão Sub-20. Em Niterói, o Botafogo começou o duelo em ritmo alucinante. E antes mesmo do primeiro minuto, Riquelme arriscou o chute e Gabriel aproveitou a sobra para fazer 1-0. O empate do Vasco demorou muito, mas veio no apagar das luzes. Aos 50 do segundo tempo, após boa pressão no ataque, Guilherme pegou uma sobra na entrada da área e soltou o pé para deixar tudo igual e dar números finais ao confronto. O empate mantém a saga do Botafogo Sub-20 em busca da primeira vitória na competição. A equipe soma 3 pontos e ocupa a 18ª posição. Já o Vasco tem 5 pontos e é o 10º colocado. No CT Rei Pelé, o Santos largou na frente com gol de pênalti de Ângelo aos 5 minutos de jogo. Mas o empate mineiro veio 7 minutos depois, após bola alçada na área. Carlos Alberto aproveitou a sobra para estufar as redes 1-1. Na volta do intervalo, o Peixe retomou a vantagem novamente com o Ângelo aos 7 minutos. E já na marca dos 32, Nicolas sacramentou o primeiro triunfo santista na competição. Com o resultado, o Santos chegou aos 4 pontos e é o 14º colocado. Já o América tem os mesmos 4 pontos e ocupa a 16ª posição. O Fluminense Sub-20 fez valer o mando de campo e venceu o duelo tricolor diante do São Paulo. Nas Laranjeiras, a equipe carioca garantiu a vitória aos 16 minutos de jogo, mas Pedro levantou a bola na área e Gabriel Martins emendou de primeira sem dar chances para o goleiro. O resultado, 0-0, deixa o Flu com 9 pontos e na 3ª posição. Já a equipe paulista amargou, aliás, a sua primeira derrota, 1-0 na competição, e a 6ª colocada com 7 pontos. Em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, o duelo entre tricolores e rubro-negros terminou zerado. Com o empate, o Grêmio chegou aos 5 pontos e ao 11º colocado. Já o Flamengo Sub-20 segue na busca da primeira vitória na competição. A equipe carioca tem 2 pontos e ocupa o 19º lugar. Para terminar, o Brasileiro Sub-20, rodada do fim de semana no Sesc das Alterosas, em Belo Horizonte, mais uma igualdade na rodada. Os gols do confronto alvinegro saíram na etapa final. Mesmo jogando fora de casa, o Ceará saiu na frente com gol de Pedro Igor aos 7, enquanto aos 38, Isaac deixou tudo igual para os mineiros. Com o resultado, o Atlético Mineiro Sub-20 chegou aos 4 pontos e ocupa a 16ª posição. Já o Ceará é o 8º com 5 pontos. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Uma boa segunda-feira para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.